Se você está buscando uma regra de aposentadoria que vai te pagar o maior valor possível dentro do seu caso, só de poder utilizar ela, você está no vídeo certo. A regra de hoje é sobre o pedágio de 100% e o pedágio de 100% é a única regra que com 100% de certeza, só de poder utilizar, você vai receber tudo que você pode receber. Claro, dentro do limite do INSS. Então se você quiser entender um pouco mais sobre essa regra, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar sobre ela. Então vamos lá, primeira coisa, uma das mais importantes, como se aposentar pela regra do pedágio de 100%. Vamos lá, se você é homem, você precisa ter 60 anos de idade, então completar 35 anos de contribuição e a gente precisa ver quantos anos de contribuição você tinha lá na reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019. Por quê? Quanto tempo você tinha ali e quanto faltava para completar 35 é o seu pedágio. Então, por exemplo, se faltavam 3 anos, o seu pedágio, que é um tempo de contribuição adicional, também vai ser de 3 anos. Já se você é mulher, a sua idade é de 57 anos de idade, você precisa ter 30 anos de contribuição e o seu pedágio também é calculado da mesma data que os homens, quanto tempo de contribuição você tinha lá na reforma da Previdência. Mas ao invés de calcular a diferença do quanto você tinha para 35 anos, a gente calculou quanto você tinha para 30 anos de contribuição. Então a mesma coisa, faltavam 3 anos para você completar 30 anos de contribuição, seu pedágio também vai ser de 3 anos. Para essa questão do pedágio ficar mais clara, eu trouxe aqui algumas simulações aqui de casos reais para você entender e a gente calcular junto e você sair sem dúvida nenhuma do que de fato, como faz esse cálculo do pedágio para você calcular no seu caso. Então vamos lá, um homem que na data da reforma da Previdência tinha 33 anos de contribuição, qual é o pedágio de 100% dele? Como para os homens a diferença tem que ser calculada para 35 e ele tinha 33, faltavam 2 anos, então o pedágio dele é de 2 anos. Se esse mesmo homem, na data da reforma da Previdência, tivesse 34 anos de contribuição ao invés de 33, ou seja, nesse caso faltava só um ano para ele completar 35, o pedágio dele vai ser de 1 ano também, que lembrando, pedágio é tempo de contribuição adicional. Agora vamos calcular o pedágio de 100% de uma mulher que na data da reforma tinha 28 anos de contribuição. Isso significa que de 28 para 30 faltam 2 anos, por isso o pedágio dela também vai ser de 2 anos de contribuição adicionais, chamado de pedágio. Se, nesse caso, ao invés de 28 ela tivesse 29, o pedágio dela seria de 1 ano, porque de 29 para 30 falta 1 ano só, então o pedágio dela seria de 1 ano. Agora a gente vai calcular o pedágio de 100% de uma mulher que na data da reforma tinha 27 anos e 2 meses de contribuição. Como você viu, e isso é o que vai acontecer na maioria dos casos, você tem meses de contribuição envolvidos, mas ainda assim dá para calcular o pedágio sem problema nenhum. Então o que a gente faz nesse caso? Quando a gente converte esse tempo dela, que falta de 27 anos e 2 meses para 30, a gente descobre que para ela faltavam 34 meses de contribuição para completar os 30 anos de contribuição. Por isso, o pedágio dela de 100% também vai ser de 34 meses. Agora o caso de um homem que é um pouco mais extremo, porque esse homem na data da reforma tinha 27 anos de contribuição. Isso significa que só para completar os 35 necessários faltam 8 anos. E por isso, por incrível que pareça, o pedágio dele também vai ser de 8 anos. Então quando você soma os 8 que ele precisa para alcançar os 35, mais 8, esse homem vai ter que contribuir por 16 anos a mais contados da data da reforma da Previdência. E agora uma parte muito importante de todas as regras de aposentadoria, qual o valor que você vai receber ao escolher a aposentadoria, da regra com pedágio de 100%. Nessa regra, como é que você faz o cálculo do valor que você vai receber? Você tem que pegar todo o seu salário de contribuição desde julho de 1994, você faz uma média aritmética simples, ou seja, você soma todos esses valores e divide pela quantidade deles, claro que tem que ter aí uma correção monetária, mas depois de fazer esse valor, você vai obter uma média. Essa média é exatamente o valor que você vai receber de aposentadoria, claro, dentro do limite, o valor máximo do INSS, que eu vou botar aqui para vocês verem que esse ano, 2024, é em torno de R$ 7.800. Esse é o limite máximo que você pode receber, mas o valor da sua média é exatamente o valor da sua aposentadoria. Não tem redução como fator previdenciário, ou você começa recebendo só 60% da média, como em outras regras. Aqui você recebe exatamente o valor da sua média, 100% dela, tudo que você pode receber. E agora, colocando tudo que eu te mostrei nesse vídeo, cálculo de pedágio, cálculo de valores, a gente vai fazer a simulação do caso de uma pessoa. A gente vai simular o caso do Sérgio. Vamos lá. O Sérgio começou a contribuir desde cedo, porque ele começou a trabalhar muito cedo, desde os 18 anos de idade dele. Então, quando ele chegou lá na data da reforma, ele tinha 52 anos de idade, 31 anos e 6 meses de contribuição, 31 anos e 6 meses de contribuição, a gente vai colocar o pedágio daí para 35. Com isso, depois da reforma, o Sérgio procurou um advogado previdenciário, ele fez um planejamento previdenciário para entender quais eram as situações dele e descobriu o que ele teria que fazer para se aposentar pela regra do pedágio de 100%. Pela idade, como o Sérgio tem 52, ele vai ter que esperar 8 anos a mais para completar a idade necessária de 60 anos.
Quanto ao tempo de contribuição, como ele tinha aí 31 anos e 6 meses, para obter o tempo de 35, ele vai precisar contribuir por mais 3 anos e 6 meses, e depois ele vai ter que contribuir por mais 3 anos e 6 meses como o tempo, né, de pedágio de 100%, que é o tempo de contribuição adicional, que é o que a gente chama de pedágio. Aí sim, o Sérgio vai cumprir todos os requisitos e vai poder se aposentar pela regra do pedágio de 100%. Isso não significa que é a melhor regra para ele, tá? Isso que significa que para cumprir a regra do pedágio 100% e poder receber o máximo que ele vai poder só de utilizar essa regra, ele vai ter que esperar esse tempo. O advogado então calculou também a média, né, do salário de contribuição do Sérgio e descobriu que a média dele é de R$4.000. Então, quando ele for se aposentar pela regra do pedágio 100%, a aposentadoria dele também vai ter o valor de R$4.000, não tem redutor nenhum. Você já deve ter visto aqui em outras regras que eu já te apresentei aqui no canal que elas mudaram ao longo dos anos, como por exemplo a aposentadoria por idade, que aumentou a idade da mulher, né, o requisito da idade desde 2019, mas na regra do pedágio 100% isso não ocorreu. Todo mundo que começou se aposentando lá em 2019 continua tendo que cumprir os mesmos requisitos de agora. Então não importa, alguém que se aposentou em 2019 ou alguém que está se aposentando agora, os dois terão que cumprir os mesmos requisitos. A única coisa que muda de cada caso é o tempo, né, de pedágio, porque o tempo de pedágio de cada pessoa é diferente porque é com base no tempo de contribuição que ela tinha. Se você inclusive está se perguntando se vale a pena usar a regra do pedágio 100% ou se é melhor usar a regra do pedágio de 50%, que inclusive já foi aqui no canal, eu vou deixar o link no final do vídeo para você poder assistir também. Elas são regras parecidas no nome, mas são bem diferentes nos requisitos. Por quê? O pedágio de 50% não pede idade mínima, então isso pode ser muito interessante para quem tem um tempo de contribuição mais alto com uma idade mais baixa, mas ela tem um ponto muito importante. Só pode utilizar o pedágio de 50% quem já estava ali no máximo há 2 anos de se aposentar. Por quê? Se você estava 2 anos e 1 mês, você já não pode utilizar a regra do pedágio 50%. Tem outra questão, a regra do pedágio 50% tem na sua forma de cálculo, né, no valor que você vai receber, o fator previdenciário. De forma geral, o fator previdenciário é um grande redutor. Por quê? Você vai multiplicar a sua média pelo fator previdenciário. Aqui, por exemplo, na regra do pedágio 100%, você não multiplica por nada. O valor da sua média é exatamente o valor que você vai receber. Então essas regras têm distinções, tá? Se você quiser, você pode ver a regra do pedágio 50%, mas de forma geral, tudo depende do que você quer para você. Você quer se aposentar da forma mais rápida possível e você pode utilizar o pedágio de 50%, ela provavelmente é uma regra boa para você, só para se aposentar o mais rápido possível. Mas se você prefere esperar um pouco mais para poder receber tudo o que você pode, a regra do pedágio 100% para muita gente vai ser a melhor opção. O ideal é realmente calcular no seu caso para ver se vale essa diferença de tempo entre uma e outra, inclusive comparando com outras regras. Mas para concluir, será que o pedágio 100% vale a pena? Deixa eu te contar, se aposentar pelo pedágio 100%, se você pode, tá? E não vai te custar muito tempo para restar, se você não tem que esperar muitos anos a mais para poder utilizar essa regra, o pedágio 100% é uma ótima opção, porque ela te paga tudo o que você pode. Mas preste atenção nisso, muito cuidado. Se só para poder utilizar essa regra você vai ter que ficar anos sem se aposentar, já podendo utilizar outras regras, é necessário botar no papel e fazer o cálculo no papel e caneta para entender se é melhor se aposentar mais cedo por outras regras, ainda que você receba menos, ou se é melhor esperar alguns anos para se aposentar pelo pedágio de 100% para você poder receber mais. Mas realmente isso tem que colocar no papel para entender se vale ficar esse tempo todo, né, às vezes alguns anos, sem receber aposentadoria nenhuma, para depois compensar isso aqui com pedágio de 100%. Às vezes essa diferença é muito grande, então você recupera essa diferença, né, de todos esses anos que você ficou sem receber até rápido, mas em alguns casos você não recupera isso tão rápido. Às vezes no dia a dia, quando eu faço esses cálculos para os meus clientes, a gente descobre que essa diferença só vai ser recuperada daqui a 30 anos, às vezes 50 anos, quando essa pessoa já vai ter 100 anos de idade. Então não vale a pena, né? Muito tempo para recuperar, muito tempo para receber, então não é tão interessante. Em alguns casos você recupera essa diferença em coisa de 2 anos, 5 anos, então alguns clientes até aceitam, né, ficar esse tempo a mais para poder recuperar a diferença de valor, alguns não aceitam e preferem se aposentar mais cedo. Vai de cada um, né? Vai da realidade de cada um e no final é você que escolhe. E deixa eu te contar uma coisa, se você quiser ler depois todas as informações que eu te coloquei aqui, quiser ler os resumos, inclusive baixar, que eu preparei um resumo para você baixar sobre esse pedágio, é só você clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário e você já cai exatamente no meu site. Lá eu preparei um artigo com todas as informações que você precisar, as simulações, o resumo para você baixar que está lá embaixo, as instruções estão lá no artigo para você poder baixar. Então acessa, você pode compartilhar com quem quiser, você pode ler até sem internet, né, que a página fica salva, então fica tranquilo, o resumo é ótimo e tá lá para você. E aí, o que você achou da regra do pedágio de 100%? Você acha que vale a pena ou ela pede demais? Conta aqui pra mim nos comentários.
Inclusive, se você quiser conferir a regra Irmandão, né, pelo menos de nome, que é o pedágio de 50%, eu vou deixar o link aqui para você clicar. E se você quiser ver outras regras, outras questões aqui no canal, você pode se inscrever que eu estou sempre postando coisas para vocês. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários. Eu agradeço pelo seu tempo. Até a próxima.